Boa noite a todos. É um prazer estar aqui começando a semana nessa casa de luz, de amor que envolve todos nós. E por falar em começar, é sempre bom nós termos uma ideia sobre ciclos. É sobre esse ponto de vista que eu quis trazer a ideia da reencarnação. Muitos de nós temos conceitos assim um pouco antagônicos ou não bem formados sobre o que é a reencarnação. Fica uma certa coisa mística, certo desconhecimento, como é que isso funciona, como é que isso não funciona, e na verdade nós acabamos levando o nosso dia a dia numa boa, como se nada disso fizesse importância para nós, não. A partir do conhecimento espírita, muitas pessoas pensam que isto está focado dentro do conhecimento espírita, mas não. A reencarnação nos acompanha desde o primórdio da humanidade. As culturas asiáticas, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, todos eles já falavam sobre reencarnação e viviam as suas vidas de encarnados como se fossem passar sempre a fazer parte desse ciclo. Como o ciclo que eu falei que nós estamos começando hoje da nossa semana, numa segunda-feira. Como estamos começando a nossa semana, o nosso ciclo? E como nós a finalizamos ontem, no nosso ciclo passado. E assim, os hindus, os asiáticos daquela época já viviam, e lá era o centro do mundo. Depois nós temos relatos sobre toda a cultura que está tão em voga hoje da cultura egípcia. A cultura egípcia, a mesma coisa. As pirâmides, os faraós e tudo voltado para questões reencarnatórias. Cada um do seu jeito, cada um com as suas crenças. Depois disso a gente fala, mas são povos muito antigos. Depois disso nós tivemos os gregos, um povo muito mais moderno, um povo que ainda é o berço da razão ocidental e de basicamente todo o nosso linguajar e da nossa cultura atual que vem da Grécia. Sócrates e Platão já explanavam sobre a questão da reencarnação. Todavia, o que aconteceu historicamente? A partir ali dos anos 350, anos 400, houve a inclusão da doutrina da religião católica como sendo a oficial do Império Romano, império que dominou grande parte do mundo, também nos influencia até hoje, e junto com a Igreja nos impôs uma questão que nós temos uma única vida, uma única chance, uma única oportunidade, e que devemos fazer o melhor uso dela, porque senão ao findar essa oportunidade seremos julgados pelos erros e pelos acertos que faremos e teremos um destino feliz, um destino infeliz eterno e para alguns um purgatório, um centro de punição. E isso se impregnou dentro de todos nós a partir do momento em que começamos a entender que a reencarnação realmente é a nossa condição, é um ciclo apenas da nossa vida. Passaram-se anos e anos e veio no século XIX Allan Kardec, através das suas principais 5 obras e das outras complementares, junto com os espíritos, e veio nos levantar novamente a bandeira para nós ocidentais da reencarnação. Então, o primeiro ponto de vista importante é nós entendermos que isso não é uma novidade
Isso não é uma coisa apenas do Espiritismo, isso já é muito antigo. E não é uma questão de crença ou não crença. É documentado. Nós que trabalhamos aqui na Casa Espírita, principalmente nos trabalhos mediúnicos, não temos dúvida disso. Mas o que fazer com esse conhecimento? Essa que é a questão. Ter o conhecimento de alguma coisa não nos faz realmente sabedor daquilo. Nós precisamos experienciar e vivenciar a nossa vida. E muito bem disse o seu Nelson, quando ele começou a falar, que esse é um dos pilares fundamentais do Espiritismo. Apesar de não ser uma novidade trazida por Kardec, ele é a pedra basilar, o divisor de águas dos nossos comportamentos durante a nossa existência. Porque se eu penso que minha vida é essa que eu vou ter, que eu posso sair aqui amanhã dessa porta ali, ter um infarto, ser atropelado e acabou tudo, eu vou ter um comportamento diferente da minha vida. Já se eu entendo todo o conhecimento que veio trazido sim por Kardec de uma maneira decodificada, de uma maneira em que nós ocidentais consigamos entender melhor todo esse mecanismo, é a grande dádiva do Espiritismo, porque ele nos ensina que não nascemos com um pecado original. Nenhum de nós aqui nasceu devendo nada. Fomos criados simples e ignorantes. E começamos a nossa jornada de vida eterna, que se divide apenas em dois estados da matéria diferente. O estado em que nós estamos agora como encarnados e o estado dos desencarnados, que é um estado mais sutil da matéria. Eles não estão muitos aqui nos escutando, se preparando, vieram aqui hoje porque precisam escutar e estão se preparando para o seu novo ciclo de renascimento na matéria. Da mesma maneira que a nós hoje encarnados nos aflige pensarmos no nosso desencarne, no momento do nosso desencarne, por mais tranquilos e por mais conscientes de que a vida continua, nos traz uma aflição, da mesma maneira para os nossos colegas desencarnados que aqui estão, ele traz uma aflição muito grande. Então esse ciclo de reencarnações, encarnação e desencarnação, nada mais é do que um ciclo da nossa existência, onde foi essa a conclusão que eu tive, que eu posso trazer para vocês dentro do que eu me preparei para falar aqui, onde nós temos dois estreitamentos da nossa consciência. Um é durante o momento do desencarne, onde por muitas das vezes a nossa consciência é diminuída, nos sentimos reclusos, é como se entrássemos às vezes no estado de coma, para despertarmos do outro lado, de acordo na faixa vibratória em que desencarnamos aqui. Se desencarnamos na aflição, no rancor, no ódio, na tristeza, enfim, nesses vários sentimentos negativos, lá seremos atraídos e lá acordaremos. E lá estaremos cercados por pessoas na mesma frequência. É que nem onda de rádio. Eu não vou escutar notícia no canal de música, nem vice-versa. Cada um tem a sua frequência. Se desencarnarmos numa situação de maior tranquilidade, ao voltarmos a ter a consciência do outro lado, talvez acordemos num lugar um pouco melhor, cercado de espíritos amigos a nos envolver. Então tudo vai depender da nossa frequência, de como nós estamos lidando com essa situação. Então é um presente divino. Quando começamos a raciocinar sobre todas as benesses que nós somos presenteados ao termos a vida eterna e vivermos nesses dois ciclos, nós deixamos de viver com aquela aflição diária, naquela competição sem sentido.
é muito mais difícil de nos colocarmos numa posição também de derrotismo, porque é tudo uma contínua espiral crescente, que cabe a nós galgar ou estacionar, deixar fluir ou trancar. Que tal? Eu estava aqui de olhos fechados, escutando a musiquinha suave, um piano. Eu falei, poxa vida, né? Que tal se eu pudesse tocar piano? Quantas vezes eu já não pensei em tocar um piano tão bonito, mas eu nunca comecei. Não, já sou velho, não vou conseguir nunca tocar direito, vai demorar tempo. Mas se eu sou consciente do sentido reencarnação, eu devo começar hoje, porque eu tenho a minha vida inteira para aprender. Depois eu vou ter do outro lado para continuar aprendendo, e quem sabe quando eu voltar na próxima vida, eu já vou ter mais facilidade, já vou cair numa família de músicos e vou poder ir desenvolvendo esse meu dom. Será que Mozart aprendeu a tocar, aprendeu música naquela reencarnação que ele veio como Mozart? Ou será que isso é uma grande história que ele já carregava há muito tempo? Então, a consciência, o viver a reencarnação embaixo da pele, é uma dádiva, é uma bênção, que nos permite e nos dá estímulo a fazermos tudo aquilo que nós temos vontade de fazer, não nos importando com a questão do tempo, porque o tempo é relativo. Se o meu dia acaba hoje, meu dia acabou hoje. Esse é um pequeno ciclo, é meu ciclo diário. O mês fechou, o ano finalizou há pouco, minha encarnação vai findar uma hora, mas eu vou ter nova oportunidade. Então, uma verdadeira bênção, amigos. Mas também é um alerta muito grande, para nós tomarmos muito cuidado com o que nós também estamos fazendo aqui no nosso dia a dia, porque somos seres que vivemos numa coletividade. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos aquilo que quisermos, mas da onde inclusive surgiu essa questão, né, reencarnatória, que eu falei de histórica, a antiga, o karma. O karma é uma questão indiana, que é expresso aqui nesses livros através da lei de causa e efeito. É uma maneira de nós ocidentais, com algumas diferenças do que se diz a lei do karma, algumas especificidades, entendermos que tudo aquilo que nós plantarmos aqui de bom ou de mal, colheremos ou no ciclo do próximo dia, ou no mesmo dia, ou no mês seguinte, ou do lado de lá, ou na próxima reencarnação. Então, se fizermos o bem, se plantarmos o bem, colheremos o bem. Se também plantarmos o mal, aquilo que não faz bem para nós nem para os outros, não tenhamos dúvida que nós vamos vir aqui e colher sementes não tão boas. E aí é importante a gente rever, porque todos nós, eu me incluindo, que estamos aqui, já tivemos muita vida, temos uma bagagem positiva muito grande dentro de nós, que a maioria de nós se esquece, não reconhece, através das orações, da meditação, do que a vida vai te mostrando, e você deixa os seus dons divinos, aquela tua bagagem positiva escondida dentro de você. Geralmente são os anseios que te buscam, a vida te leva, são aqueles anseios que você tem de fazer, de realizar tais coisas e que você não faz, sejam por travas psicológicas, sejam elas quais forem, você não as realiza. E da mesma maneira eu vou ter o lado negativo. De repente eu caio numa família que eu tenho sérios problemas familiares, não me dou bem com alguns entes muito próximos da minha família. Às vezes eu venho com alguns problemas de saúde crônico, às vezes eu venho com problemas de questões sociais, não consigo ter uma situação social, que eu digo financeira, estável, não de riqueza, mas que a pessoa consiga ter uma tranquilidade financeira. E aí eu esqueço disso e fico querendo ou entrar numa melancolia, me culpando, indo para o caminho depressivo, ou culpando a Deus, culpando aos demais e entrando num ciclo negativo.
E o que nós temos que entender é que a bênção dos ciclos é divina. O recomeço é diário. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado negativo. Nós estamos justamente aqui para nos renovar, para quitarmos esses problemas do passado, sejam pessoais, sejam de relacionamento, e para agregarmos cada vez mais bagagem positiva aos nossos seres. É isso que estamos fazendo aqui. Não estamos competindo com ninguém, não estamos numa corrida desesperada. O mundo não vai acabar. Haja o que houver, estaremos aqui, deste lado ou do lado de lá. E as pessoas pensam que o desencargo é uma coisa muito ruim. Mas eu falo, a todos que vão ganhando idade, a roupa vai ficando, é como uma roupa, né? Pode ser a melhor roupa do mundo, mas a roupa, se você começa a usar, ela vai ficando velha. E os nossos corpos físicos, eles têm essa questão biológica, eles vão envelhecendo. E não é tão bom poder trocar de roupa e pôr uma roupa nova. Então a gente tem que olhar sobre esse aspecto, um aspecto positivo. Aqui já nos mostra, não acabou. Um ente querido que nos deixou, ele não nos deixou. Existe a comunicação. Outro dia nós estaremos lá junto com ele. Então nós temos que parar, romper com esse programa que foi colocado nas nossas mentes durante muitos anos. Não há regras para a reencarnação. Há diretrizes, mas é como todos nós somos centelhas divinas, seres individuais. Se você for ao médico, existe um protocolo, existem diretrizes, mas cada um reage ao medicamento de uma maneira diferente, o corpo tem uma maneira, o seu tempo, uma maneira diferente de se curar, e a mesma coisa somos nós como os espíritos. Nós temos que entender o nosso tempo, parar de ficar nos comparando demais, parar de entrar nessa roda do ratinho, de uma corrida sem fim. E cada vez seremos mais merecedores de aproveitar a nossa vida eterna. Muito aqui na doutrina se fala que nós temos que entender da expiação, que temos que aceitar os nossos sofrimentos. Sim, claro que temos. É consolador, mas mais do que isso, nós temos que viver com alegria, com boa vontade, com disposição, entender esse conhecimento, o lado positivo dele, e não ficarmos apenas amarrados a obsessores, a dores, a cumprir expiações. Nada disso. Vamos fazer o que de melhor temos hoje. Vamos ser felizes, vamos ser alegres, vamos aproveitar cada momento, porque essa é a grande sabedoria do ser eterno, que ora vive na matéria, ora vive num campo mais sutil dos desencarnados. É a vida eterna. Se eu fico preso no meu passado, eu tenho tendência à tristeza, à melancolia, à depressão. Se eu fico só pensando, planejando no meu futuro, eu vou ter uma tendência à ansiedade, à angústia, né? Aquela coisa que o pessoal daqui a pouco está andando ali, está já tendo ataque cardíaco, brigando por qualquer coisa ali com um colega no trânsito, porque eu estou naquela ansiedade, num futuro, numa esperança do que virá, vou construir. E o meu dia a dia, que aqui é o meu grande presente, o meu presente precioso, dentro desse ciclo eterno da nossa vida sem fim, que nós estamos e nós podemos realizar o melhor. E não nos enxerguemos, não nos diminuímos jamais. Hoje somos a melhor versão de todas. Por isso que é muito dito aqui que não há interesse em sabermos das nossas vidas passadas. Para que saber da que eu já fui de ruim? Vamos pensar no que eu sou aqui, construirmos seres melhores ainda. E aproveitando então, antes da gente ir para o horário do passe, e aquele momento de troca de energia maravilhosa,
eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos, já se preparando para isso, para a gente fazer uma pequena reflexão do nosso dia de hoje, desse nosso pequeno ciclo, que é um treinamento, uma bênção diária que Deus nos dá para nós nos treinarmos, nos prepararmos para o grande desfecho da nossa existência, que será o final do ciclo da nossa existência atual. Que nós lá não cheguemos cheios de aflição, de medos e de dúvida. Vamos refletir agora, todo mundo, como nós acordamos hoje. Quais foram os nossos primeiros pensamentos? Como nós estávamos nos sentindo? O que a gente planejou para esse dia? Nos levantamos, tomamos nosso café da manhã, fomos para as nossas atividades. Eu tinha boas intenções no que eu estava fazendo. Existiam intenções não tão boas em cima das minhas atitudes no dia a dia. Qual situação, qual colega que me tirou hoje um pouquinho do sério? Por que será que essa situação, esse colega que me tirou um pouquinho do sério, me deixou nessa vibração de desequilíbrio? Como eu lidei com isso? O que eu fiz para tentar estar um pouquinho melhor? Eu fui tomar um banho, quando eu cheguei em casa, eu vim direto para cá. E agora eu estou nessa casa de bênção, de amor. E eu estou finalizando o meu dia. E como que eu finalizo ele? Quais são os meus verdadeiros sentimentos? Se eu estou finalizando esse dia em paz, tranquilo comigo mesmo, tranquilo com os demais, vai ser assim que eu vou me sentir no momento do meu desencarno. Já, se eu não estiver me sentindo bem, se eu estiver em desarmonia, é assim que eu vou me sentir no momento do meu desencarno. Que aproveitemos todos e façamos esse estudo diário no final do dia. Está lá no Evangelho, Santo Agostinho já nos escreve para nós refletirmos no final de todos os nossos dias, desse pequeno ciclo, sobre as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Não deixemos o externo nos tirar do sério. O celular, a televisão, aquela notícia repetida. Nós precisamos todo dia desse momento de interiorização no final do dia. E que assim entendamos que no dia de amanhã a gente pode fazer melhor com as situações que no dia de hoje eu não soube lidar bem. Muito obrigado pelos ouvidos, pela atenção de todos vocês, que possamos voltar para casa depois do passe com o coração cheio de paz, cheio de luz.